Podcast. Saúde, medicina e informação. Eu sou a doutora Ana Luísa Rosas, eu sou neurologista, formada pela Unifesp há 20 anos, faço neurologia geral, porém a minha especialidade é demências e alterações comportamentais das demências. Hoje, então, esse podcast vai ser sobre a queixa de memória. Neurologia. A queixa de memória, ela é uma queixa muito comum nos consultórios de neurologia. Talvez eu só perca para dor de cabeça em termos de quantidade de atendimentos sobre queixa de memória. Os pacientes com a queixa de memória, eles aparecem todos os dias nos meus consultórios, nas minhas consultas ambulatoriais. É muito frequente. E essa queixa, por incrível que pareça, é uma queixa que ela é comum em todas as faixas etárias. Tanto nos mais jovens quanto nos mais idosos, essa queixa de memória é uma queixa bem comum. Só que há uma grande diferença entre a queixa de memória nos idosos e nos jovens. Em geral, os jovens, quando se apresentam com queixa de memória, a gente percebe uma nítida associação entre a queixa de memória e a presença de sintomas psicológicos, tanto de ansiedade, por exemplo, quanto de depressão, e em pessoas um pouquinho mais velhas, em situações de grande estresse, excesso de compromissos, muito trabalho, pressão no trabalho, etc. E já nos idosos, a queixa de memória ela está bem mais frequentemente associada à presença de sintomas depressivos e ao próprio envelhecimento mesmo, porque a gente tem que levar em consideração que à medida que a pessoa envelhece, ela vai tendo uma série de experiências e mudanças, principalmente no ponto de vista cognitivo, que vão trazer queixas de memória também, independente da pessoa ter um processo demencial em andamento ou essa queixa de memória fazer parte do envelhecimento normal. Então, esse aspecto é um aspecto bastante importante, a gente conseguir diferenciar através da faixa etária o que pode estar por trás daquela queixa de memória. E o outro aspecto também bem importante da queixa de memória é que, por ela ser uma queixa subjetiva, o paciente vai se queixar do déficit de memória ou de uma forma espontânea, se ele tiver insight, se ele tiver uma autocrítica importante, ou o acompanhante vai trazer esse paciente com a queixa de memória e vai se queixar para você de que aquele paciente está bastante esquecido e está cometendo alguns erros. Então, nesse caso, por ser uma queixa muito subjetiva, a gente tem que prestar bastante atenção na história que a gente vai colher, porque dependendo das perguntas que a gente fizer para o paciente ou para o acompanhante do paciente, a gente vai conseguir perceber o que está por trás dessa queixa de memória. Se a queixa de memória ela está vindo isolada como um sintoma só, estou esquecido, ou se isso pode fazer parte de um contexto de uma doença. E a gente tem que lembrar que no processo de envelhecimento já existe normalmente um certo grau de declínio cognitivo e que pode ser absolutamente normal para a idade. Se você comparar, por exemplo, o desempenho de um paciente jovem com um paciente idoso em avaliações neuropsicológicas, por exemplo, a gente vai perceber que o jovem ele tende a ter uma performance bem melhor do que o idoso, comparativamente. O que não significa de maneira alguma que o idoso possa estar com algum problema. Ele vai ter uma velocidade de resposta um pouco mais devagar do que o jovem, ele pode ter algum reflexo mais limitado, então comparativamente pode dar a falsa sensação de que ele está cognitivamente afetado. Ele não está, ele está absolutamente normal para a idade que ele tem comparado com outras pessoas. E a gente também tem que entender que nós envelhecemos, o processo de envelhecimento ele é natural, ele é um contínuo, a gente sempre vai estar envelhecendo, desde o momento que a gente nasceu, a gente já começa a envelhecer. Então existem algumas situações que são muito comuns em pessoas mais idosas e podem parecer que a pessoa está com déficit cognitivo. Por exemplo, à medida que a pessoa vai envelhecendo, ela vai ficando com uma certa dificuldade de prestar atenção em vários estímulos ao mesmo tempo.
Então, o que é mais natural para nós mais jovens conseguirmos fazer várias coisas ao mesmo tempo, o idoso já tem um pouco mais de dificuldade. Então, é o famoso: coloquei uma panela no fogo, fui fazer alguma outra coisa e me esqueci completamente daquilo. À medida que a gente vai envelhecendo, essas falhas vão sendo mais frequentes. Mas por que acontecem essas falhas? Porque a atenção dividida já começa a ficar prejudicada. Então, o que a gente orienta? Faça uma coisa de cada vez, que é a atenção concentrada. Você se concentra no que você está fazendo e você diminui as chances de erro. Outra coisa também que fica muito difícil para pessoas mais idosas é conseguir gravar recados, frases muito grandes. Então, você já tem que começar a se utilizar de métodos mnemônicos, por exemplo, escrever o recado quando alguém ligar para você. Isso não é nenhum pecado, não é nenhuma coisa errada. Alguém ligou, algum filho, algum parente ligou e te deixou um recado muito longo, fala: espera aí que eu vou pegar o bloquinho e a caneta e vou anotar, senão eu vou esquecer. Vai esquecer, porque é normal. Ele não vai esquecer porque ele está doente. É porque realmente, com o passar do tempo, vai ficando mais difícil você relembrar sentenças, frases muito compridas, muito grandes. Mas, em geral, essas diferenças entre idosos e jovens, elas são pequenas e não vão causar nenhum comprometimento funcional. O que tem que ser bem importante para os médicos, principalmente médicos generalistas e clínicos gerais, é como proceder diante do paciente com queixa de memória. A queixa de memória, e eu sempre enfatizo isso, o próprio clínico geral mesmo, não precisa ser um neurologista já para poder ajudar nessa triagem inicial da queixa de memória, né? Então, como é uma situação muito frequente nos consultórios, é uma queixa extremamente frequente, todo médico ele tem que estar preparado para fazer uma anamnese direcionada quando se trata da queixa de memória, porque com isso ele pode ajudar muito o médico especialista que vai pegar esse paciente lá na frente. Existem algumas situações que elas podem ser já excluídas de cara numa queixa de memória. Então existe, eu diria que um roteiro básico, digamos assim, com alguns itens que o médico precisa completar na hora de uma anamnese de uma queixa de memória. Anamnese, quando eu me refiro à anamnese, eu me refiro na história, na consulta médica, onde o paciente conta toda a história para o seu médico. Isso é anamnese, é a história do paciente. E essa queixa de memória pode estar relacionada a nada, pode não ter importância dentro de um contexto daquela pessoa, e isso o médico vai falar para ela, como ela pode estar inserida no contexto de uma doença neurológica degenerativa. Então, entre não ser nada ou ser uma coisa boba que você não precisa se preocupar e ser uma doença realmente preocupante, existe um longo caminho no meio, e esse caminho pode ser muitas coisas. Existem muitas causas, muitas doenças, muitas situações que podem causar queixa de memória e não necessariamente ser doença de Alzheimer, que é a nossa grande preocupação. Então esse caminho deve ser triado pelo médico com uma sistematização de perguntas, que eu costumo falar, que é para o médico não esquecer de perguntar nada, e aí ele não pode estar com problema de memória, porque ele precisa direcionar toda essa história. E quais seriam, digamos assim, esse roteiro estruturado de investigação de uma queixa de memória? Primeiro, o médico precisa definir exatamente qual é a queixa cognitiva. E quando eu falo isso, eu não estou me referindo apenas à memória. A memória é apenas uma das funções cognitivas. A memória é apenas uma esfera da cognição. A gente tem linguagem, pensamento abstrato, função executiva, atenção. Tudo isso faz parte do que a gente chama de cognição. A memória é só uma parte da cognição. Então, muitas vezes a gente vem com queixa de memória para o médico, mas quando o médico começa a perguntar essas questões que eu vou explicar agora nesse suposto roteiro para queixa de memória, o médico percebe que o paciente está com a memória ótima. O problema dele, de repente, está numa linguagem, numa atenção. Então, é muito importante, primeiro, definir exatamente qual é a queixa cognitiva, qual é o domínio que nós estamos falando da cognição. Estamos falando de memória? Estamos falando de atenção, de linguagem?
Isso é o ponto principal. Segundo ponto, existem outros sintomas associados a essa esfera da cognição que está alterada? O que eu quero dizer com isso é memória mais tontura, linguagem mais boca seca, enfim, estou dando um exemplo. Existem sintomas associados a essa parte da cognição que está alterada? Terceira situação, é só a memória como esfera cognitiva alterada, ou essa memória vem junto com a perda da função, o que a gente chama de disfuncionalidade, ou seja, a pessoa está tendo impacto nas suas atividades do dia a dia por conta dos esquecimentos. Esses esquecimentos, eles estão impactando na vida pessoal daquele paciente, na vida laborativa daquele paciente, na vida em família daquele paciente. Então, a queixa de memória, ela vem isolada ou ela vem num contexto onde a pessoa está tendo disfuncionalidade? Porque isso é muito importante na hora da gente conseguir imaginar que aquela pessoa possa estar começando um processo demencial, porque a demência é isso, é a queixa de memória ou comportamento atualmente, mas a perda de uma outra função ou duas outras funções cognitivas com impacto no dia a dia. Precisa ter essa palavra, impacto, disfuncionalidade, porque senão a gente está falando apenas da esfera cognitiva em questão isolada. Por exemplo, o problema não está em esquecer de pagar uma conta. Esquecer de pagar uma conta todo mundo esquece. O problema está em como se paga uma conta. Será que a pessoa esqueceu de como se paga? Todo o processo que está por trás do pagamento de uma conta? Esquecer, esqueceu. Mas quando a pessoa se percebe, puxa vida, esqueci de pagar essa conta, será que ela consegue fazer o caminho inverso e ver o que ela precisa fazer para solucionar esse problema? Então aí que está a grande questão, e isso tem que ser bem visto na anamnese. Tá só com a queixa de memória ou tá com a queixa de memória e essa queixa de memória tá impactando ao ponto dela não conseguir fazer ou pensar nas soluções necessárias para retificar esse erro? Então isso é importante também a gente detectar na anamnese. Quarta importância da anamnese dirigida para a queixa de memória é ouvir e perguntar muito bem sobre as características dessa queixa de memória. Como que ela se instalou? Foi rápido? Foi demorado? O processo vem vindo há alguns meses, há alguns anos, ou foi uma perda de memória, por exemplo, repentina? Porque como essa queixa de memória se instala, essa temporalidade é importante para a gente poder diferenciar nosso raciocínio médico se a gente está diante de algum processo agudo, por exemplo, que possa ter trazido a queixa de memória, ou se a gente pode estar diante de alguma doença crônica que já está acontecendo há muito tempo. Existe uma situação muito comum em idosos, que é a situação de delírio, por causa de eventos infecciosos, medicamentosos, causas outras, por exemplo, como desidratação. O idoso, ele fica confuso, isso gera confusão mental, e às vezes algumas pessoas são trazidas para nós em consulta por acompanhantes, em geral filhos, dizendo: minha mãe, o meu pai está muito confuso. Olha, ele ficou confuso, mas ficou confuso quando? Essa semana, esses dias? Porque se ele estava super bem, batendo bola até uma semana atrás, e essa semana ele começou uma confusão mental, a gente não vai pensar num quadro de demência, a não ser que seja uma demência rapidamente progressiva, mas isso é uma exceção. Estou pensando em Alzheimer. Uma pessoa chega para você contando que o pai ou a mãe está há uma semana com problemas de memória, eu não vou pensar numa doença de Alzheimer, então eu vou pensar numa coisa infecciosa, num quadro, por exemplo, de um AVC. Então, o tempo de instalação dessa queixa de memória é muito importante. Não basta você ouvir que a pessoa tem queixa de memória e encaminhar para o neurologista. Encaminha o neurologista para avaliação de memória. Conversa um pouco mais com aquele paciente, porque em questão de 5 minutos você vai conseguir descobrir coisas, características dessa queixa de memória que vão te direcionar.
Mando para o neurologista, mando, por exemplo, para um psiquiatra, porque pode se tratar de um quadro de depressão, por exemplo, ou eu mando para o pronto-socorro porque esse vovô, essa vovó está infectado, está com algum problema de saúde que precisa ser visto mais urgentemente. Então, o tempo de instalação do déficit de memória, sendo lento, insidioso ou sendo mais rápido, ele é fundamental para a gente direcionar a linha de raciocínio. A quinta e última situação que eu acho extremamente importante nessa anamnese dirigida para queixa de memória é que é sempre interessante que o paciente vá acompanhado numa consulta onde você vai avaliar justamente uma queixa de memória, até para o médico mesmo poder dimensionar com o que é que ele está lidando. Se o paciente chega sozinho para uma consulta neurológica e ele se queixa para você que ele está esquecido, não é que você vai menosprezar essa queixa, mas você já vai tirar essa queixa muito certamente de um grau de importância que você daria pensando num paciente com demência de Alzheimer, porque simplesmente um paciente com Alzheimer, ele não vai chegar sozinho no seu consultório. Então, se a pessoa chega sozinha, falando tudo que ela está sentindo, tudo que está acontecendo com ela, certamente não se trata de uma doença neurológica degenerativa. Ou, se tratar de uma doença neurológica degenerativa, felizmente esta está muito no seu início e a pessoa ainda tem um insight muito bom sobre os problemas que estão acontecendo com ela e a gente vai ter muito tempo disponível para poder tratar essa pessoa. Então é interessante que ela sempre venha acompanhada, porque numa anamnese dirigida para queixa de memória, muitas perguntas você tem que fazer para a pessoa que acompanha esse paciente. Porque ou o paciente talvez não saiba referir exatamente, ou a visão que o paciente tem dos seus déficits é diferente da visão que uma outra pessoa na família ou que conviva com ele muito diretamente tenha. Então é importante a gente ter essa comparação. Porque a pior situação para nós médicos numa anamnese sobre memória, certamente é um paciente que vem acompanhado com alguém que não sabe falar absolutamente nada do dia a dia dele. Então é aquela consulta que você certamente vai ter que pedir para essa pessoa voltar uma segunda vez acompanhado, porque a anamnese ficou com alguns pontos obscuros e você vai precisar solucionar isso até mesmo para poder direcionar esse paciente depois para o profissional mais correto. Então, vou citar aqui agora algumas situações ou até mesmo algumas doenças que podem cursar com queixa de memória e que não causam impacto no dia a dia no sentido disfuncional da pessoa. Não estou falando em limitações físicas, não estou falando em limitações outras que não sejam disfuncionais. O que eu quero dizer com isso? Existem pessoas, por exemplo, que têm dor crônica, e dor crônica é uma situação que cursa com queixa de memória, mas a pessoa às vezes ela tem um problema mecânico numa perna ou num braço e ela não consegue fazer determinados movimentos. É uma disfuncionalidade, mas ela não deixou de fazer aquilo porque ela desaprendeu, que é no caso da demência. Ela deixou de fazer aquilo porque ela não consegue por uma limitação, tá? Então eu vou citar agora algumas situações que trazem queixa de memória consigo. Por exemplo, ansiedade e depressão, que eu já comentei anteriormente, que é muito comum jovens com queixa de memória terem bastante ansiedade. Então, a pessoa ansiosa, a pessoa deprimida sem tratamento, ela vai trazer a queixa de memória. Às vezes, a pessoa está deprimida ou tem um grau de ansiedade extremo, mas ela não vem para você se queixando disso. Eu tenho ansiedade. Ela vem para você falando assim, eu estou esquecida. E aí você vai conversando com a pessoa e você percebe que a pessoa é altamente ansiosa e ela precisa tratar aquilo primeiro, porque eu não consigo fazer uma avaliação limpa da memória daquela pessoa, digamos assim, se ela não tiver tratado esses problemas anteriores de parte humoral, de depressão, de ansiedade. Outra situação também que causa bastante queixa de memória é o estresse, cansaço, privação de sono. Eu recebo muitos jovens aqui no meu consultório, que trabalham aqui em escritórios próximos, eles têm um alto nível de estresse às vezes no trabalho. Então eles chegam aqui se queixando da memória, não estão conseguindo focar direito, não estão conseguindo prestar atenção direito nas coisas, estão esquecidos. Mas eles, obviamente, aos 30 anos, eles não vão estar com Alzheimer.
eles vão estar com outros problemas secundários a toda aquela questão que ele está tendo ali naquele momento que traz a queixa de memória. Dor crônica, como eu falei, fibromialgia é uma doença que a fibromialgica ou fibromiálgico, eles têm muitas queixas de memória e de déficit de atenção. Problemas na tireoide causam queixas de memória. Deficiência de algumas vitaminas também podem causar queixas de memória. Alcoolismo, doenças como epilepsia, esclerose múltipla também trazem alterações nos testes cognitivos. Então, todas essas situações são situações que podem trazer a queixa de memória numa consulta e nós não estamos nem falando em Alzheimer. São duas coisas completamente diferentes, duas situações completamente diferentes. E pensando de repente no Alzheimer, vamos supor que você receba um paciente que você já fez essa anamnese estruturada, dirigida, a pessoa não tem estresse, não tem cansaço, dorme super bem, não tem fibromialgia, não tem dor crônica alguma. Será que ela pode estar com um processo demencial? Se estiver impactando no dia a dia, se tiver essa queixa de memória junto com uma disfuncionalidade, sim, você tem que pensar num quadro demencial, porque daí você já excluiu todas as outras causas de queixa de memória que não são demência. Então você tem que começar a pensar assim num processo demencial. E quais os sinais que o paciente dá para você durante a consulta, que você observa que você pode estar diante de um paciente com Alzheimer, por exemplo? O sinal que a gente chama de virar a cabeça. Às vezes você pergunta alguma coisa para o paciente, ele instintivamente fica olhando para o lado, para o acompanhante, como se quisesse uma confirmação daquilo ou como se não soubesse responder aquela pergunta que o médico fez para ele. Aí ele fica toda hora olhando assim para o lado. É muito comum a gente ver isso. Quando você perceber como médico, né, o sinal da cabeça, pode ir a fundo mais, né, algumas outras perguntas que te direcionem para isso, porque provavelmente aquela paciente, no mínimo, tem muita insegurança. Ou realmente o esquecimento está importante ao ponto dela não se lembrar e precisar confirmar essa informação com quem está do lado dela. Uma outra coisa também é a repetitividade. Essa repetitividade, ela pode ser inferida pelo acompanhante, que diz para você que ele conta várias vezes por dia as mesmas coisas, fala as mesmas falas, pergunta as mesmas perguntas sempre, como se ele nunca tivesse contado aquilo antes, ou você mesmo, como médico, consegue perceber durante a conversa, durante a consulta, que o paciente repete a mesma frase várias vezes, em outros contextos, e às vezes com a mesma entonação e do mesmo jeito, como se ele não tivesse falado aquilo na consulta para você. Eu tive uma paciente que ela era professora primária e a gente estava conversando e ela sempre falava assim para mim: eu era professora primária, viu? Eu dava aula de matemática, de português, de história, de geografia para criança assim, ó, tudo piquititinha. Aí tá bom, aí a gente começava a conversar, falava outra coisa, não dava 2 minutos, ela virava com a mesma entonação e falava: ó, eu fui professora primária, viu? Eu dava aula de geografia, de história, de português, de matemática, para criança assim, ó, tudo piquititinha. E daí conversávamos e aí ela voltava de novo com essa frase. Então, isso é um sinal de que realmente alguma coisa está muito errada. Uma outra coisa também, disfuncionalidade, que eu já falei bastante aqui nesse podcast, porque realmente a palavra funcionalidade é a palavra-chave. Então, o paciente sabia fazer muito bem uma determinada coisa, uma determinada ação, uma determinada profissão até ele exercia, e de repente ele não consegue mais fazer aquilo que ele sempre fez com muita facilidade. E isso também é importante a gente perceber. Enfim, a anamnese da queixa de memória, como vocês podem perceber, ela é muito ampla e tem que abordar vários aspectos do paciente. Então, eu acho que fica de mensagem aqui exatamente isso. Nunca subestimar uma queixa de memória. A queixa de memória, ela sempre é importante. Se você tem dúvida se essa queixa de memória ela pode ser preocupante ou não,
Se você acha que algo está te incomodando, que algo está errado nessa queixa de memória, que está a mais do que deveria ou poderia estar, procure seu médico. Ele vai te orientar adequadamente sobre o quanto você tem que se importar naquele momento com aquela queixa de memória, ou se melhor, se precisa cuidar de outras coisas que você não está dando importância, uma depressão, uma ansiedade, uma privação de sono, um problema na tireoide, antes de termos uma reavaliação dessa queixa de memória. Por isso que eu inaugurei esse podcast neurológico falando justamente de queixa de memória e como a gente deve se preocupar com ela e quando ela é um sinal de alerta para nós. Meu nome é Ana Luísa Rosas, eu sou neurologista e eu espero que vocês tenham gostado do áudio de hoje. Você ouviu Doctor's Cast, o primeiro portal de saúde e medicina em podcast.